Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração da Igreja Batista Betel. Meu desejo é que o Senhor venha confortar os lares e que nesse culto online o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Iremos agora escutar um louvor para iniciar esse culto. A graça e a paz, que nós possamos adorar ao Senhor Jesus pela sua maravilhosa graça. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o seu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei seu vaso, para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de
para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Depois dessa linda canção, curve sua cabeça e ore junto comigo. Pai querido e Pai amado, estamos nesse momento clamando a Ti, meu Pai, diante dessa situação que estamos passando, Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer cada vez mais a Tua igreja, meu Pai, que possamos unir-nos como um povo Teu, Pai, como uma nação que caminha junto a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar os nossos corações, conduz mais uma vez esse culto, meu Pai, esse é o desejo do meu coração. É assim que eu oro e desde já te agradeço, Pai Santo. Amém. Acompanhe comigo essa história com o pastor Moab. Olá, meus amados irmãos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, pela graça e pela misericórdia de Deus. Estou aqui mais uma vez para contar ou compartilhar com os irmãos uma pequena história que pode nos trazer grandes lições. Eu gostaria, antes de contar a história, lembrar que Jesus era um contador de histórias. As parábolas eram histórias para ajudar o seu ouvinte, os seus discípulos, as pessoas, os homens, a compreender através daquela história, que era uma ilustração, assimilar o ensino que ele queria transmitir de forma mais fácil. Muito bem, vamos para a nossa história de hoje. O título dessa história é A Carroça Vazia. Conta-se que um pai e o seu filho, que costumavam passear juntos, existiam dias especiais que eles saíam, pelo menos uma vez por semana. E esse pai então, num sábado, pegou o seu filho e foi para um grande parque que havia naquela cidade onde eles moravam. Um parque de uma área verde, de trilhas, onde as pessoas iam, com muitas árvores, animais, lagos em vários lugares daquele parque. Então ele foi no final da tarde com o seu filho. O lugar daquele parque tinha uma pequena ponte, então ele parou com o seu filho ali, começaram a olhar aquele lago. De repente o pai, querendo ensinar uma lição ao seu filho, disse: filho, fique em silêncio por alguns minutos. E eles dois ficaram em silêncio. E o pai, depois de alguns segundos, perguntou: o que você ouve, filho? E o filho, apurando os ouvidos, concentrado naquela expectativa de que o pai pediu para ficar em silêncio, ele disse: pai, eu estou ouvindo um barulho de uma carroça. E o pai falou: você está ouvindo uma carroça, filho? Ele disse: pai, estou ouvindo, é uma carroça. E o pai confirmou, falou: isso, filho, é uma carroça que vem vindo. E o pai observou e disse: e essa carroça está vazia, filho. Então o filho, com essa declaração do pai, falou: pai, pelo barulho percebo que é uma carroça. Mas como saber que ela está vazia? E olhando para o filho, o pai então aplica. Eu sei, filho, porque ela faz muito barulho. Porque se estivesse carregada, não faria assim. E o filho ficou entusiasmado e levou aquilo para a sua vida. Muito bem, meus irmãos. Mas essa história nos ilustra e nos ensina uma lição muito grande. Aquela carroça fazia muito barulho porque estava vazia. Tem que falar, não é assim muitas vezes. Quando nós estamos vazios daquilo que deveríamos estar cheios, que é cheios de Deus. A palavra de Deus nos ensina assim: cheios do Espírito. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O vinho aqui está representando a embriaguez, e vocês sabem que aquele que se embriaga fala demais, não é? Conteúdo muito pouco, ou coisas vãs, fala demais, porque está embriagado. Mas ele diz: mas enchei-vos. Então, quando a pessoa está cheia do Espírito, ela fala, mas ela fala o suficiente. E o pouco que ela fala pode mudar a vida de alguém, pode mudar uma conversa. Interessante que Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, mas há tempo de calar. Provérbios 10, 19 diz que na multidão do falar expressa-se e revela-se os pecados, mas aquele que refreia a sua língua, veja o verso aqui na tela. Aquele que refreia a sua língua é sábio. E como ser sábio sem ser cheio de Deus? Carroças vazias andam muito por aí, soltando, falando, enviando. Mas
as carroças cheias. Homens cheios de Deus são instrumentos de sabedoria, fazem pouco barulho, mas trazem vida e graça através da palavra e da presença do Senhor. Que Deus te abençoe com essa ilustração. Você e eu possamos aprender e levar isso para Deus te abençoe. Graças a paz, igreja, vamos louvar o nosso Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Graça e paz, igreja. Estou aqui para um momento missionário, onde eu trago para vocês o que é missão. Missão é proclamar o Evangelho. Podemos estar fazendo 3 coisas simultaneamente para a missão: indo, contribuindo e orando. Orando por aqueles missionários e missionárias que, perto ou longe, pregam o Evangelho. Contribuindo, ajudando aqueles que vão aonde não podemos ir. Que os nossos recursos não sirvam apenas para nós mesmos, mas também para promover o reino de Deus e levar o Evangelho até os confins da terra.
e indo, que possamos falar do amor de Deus aqui, ali, aonde formos, aos nossos amigos, familiares, vizinhos, que possamos fazer parte dessa grande obra que é falar do amor de Deus, que possamos imitar Jesus, que veio salvar o perdido. Nesse momento, roda aí mais um vídeo da campanha de missões mundiais. Graça e paz, queridos pastores e líderes de igrejas batistas do Rio Grande do Norte. A todos vocês eu trago um vídeo de uma maneira mais que especial. Sou o pastor Ramon, coordeno a área de missões da Convenção Batista Norte Rio Grandense e quero trazer para vocês os desafios que temos enfrentado. O coronavírus, esse novo momento, a pandemia mundial, tem também alcançado nossas igrejas, a forma de nos comunicarmos, a forma de cultuarmos ao Senhor, de maneiras mais isoladas, de maneiras coletivas, via internet, mas isso também afeta alguns pontos importantes que eu queria trazer para vocês. Chegamos ao final do mês e a folha dos missionários não está fechada. Temos até esse momento cerca de 40% apenas da arrecadação do orçamento para a realização daquilo que nós entendemos como prioritário na obra missionária, o sustento dos nossos missionários. Eu quero trazer para você essa palavra de desafio e encorajamento. Não esqueçam dos compromissos que nós temos com os nossos missionários que estão no campo. Nós apelamos aos irmãos, por favor, participem do plano cooperativo, das ofertas missionárias. Se a sua igreja tem um compromisso pelo PAN, Programa de Adoção Missionária, essa é a hora que nós precisamos honrar para que nós cheguemos com os compromissos ali na frente, na ponta da lança, com os nossos missionários que estão nos campos espalhados em várias cidades do nosso estado. Quero trazer também para você que é adotante do PAN, você como irmão e pessoa física, quero dizer para você, a sua oferta faz toda a diferença nesse momento. Contamos com a participação de cada um. Plano cooperativo das igrejas, a adoção missionária de igrejas e irmãos é que vão sustentar esse momento difícil. Um grande abraço, continue orando e investindo sua vida na obra missionária. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso
Meus amados, nesse momento que estamos passando de isolamento social, nós estamos com saudade das confraternizações, saudade de abraçar. E as crianças, onde elas estão? Então, nesse momento, nós teremos agora o Espaço Kids. Acompanha aí. Boa noite, graça e paz a todos. Neste momento, eu vou falar um pouquinho sobre a minha rotina nesta quarentena. Eu e a minha família estamos aproveitando esse momento para orarmos mais, louvarmos mais a Deus, fazer cultos domésticos e várias outras coisas bem legais, como assistir um filme juntos, cozinhar, brincar, fazer ginásticas, escutar as músicas, assistir os cultos online da igreja. Só tenho a agradecer a Deus por todos esses momentos e pela minha família, que é maravilhosa. Crianças da Betel, criei uma rotina super legal com a sua família. E não se esqueçam de fazer os cultos domésticos. Que Deus abençoe a todos. Oi, eu vim aqui para falar um pouco de como está sendo aqui na minha casa esse momento difícil que a Terra está passando. É muito legal aqui em casa, a gente se diverte, a gente brinca, a gente cozinha, a gente pula corda. É muito legal. Eu adoro ficar aqui em casa fazendo essas coisas, principalmente porque a gente se diverte em família, né? E é uma das maiores causas de eu me divertir tanto. Adoro fazer essas coisas e aproveito também para sempre estudar um pouco, né, a palavra de Deus, a Bíblia. Sinto muita falta das minhas amigas, dos meus amigos, das minhas pessoas conhecidas, mas eu falo eu falo sempre um pouco no WhatsApp com as pessoas que eu tenho contato. Eu sempre estou falando com elas, pra gente não deixar, né, de conversar, mesmo que se a gente for pelo WhatsApp, mas a gente tá conversando, a gente tá tendo um certo contato, né, e assim não me faço tanta saudade, mas mesmo assim eu tenho uma saudade por essas pessoas, e por isso eu só quero deixar um recadinho pra vocês. Fique em casa, não saia, e saia em momentos muito assim necessários, porque quando acabar isso tudo, eu quero ver você. Eu quero ver você aqui do meu lado. Então é isso. Tchau. Oi pessoal, o pastor pediu pra gente gravar um vídeo falando como está a nossa quarentena. A gente está se divertindo, brincando, estudando a Bíblia, orando, e também eu queria mandar um beijo para minhas amigas, estou com saudades, e da igreja também, né? E aí? Tchau, pessoal! Agora eu convido os irmãos para orarmos. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigada por mais um dia de vida, pela minha moradia, pelo pão de cada dia e pelo teu amor. Senhor, abençoe todas as crianças, os idosos e todas as famílias. Senhor, nos livre de todo mal. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Tchau! Deus abençoe, graça e paz. Beijo, Té. Como é bom ver como as crianças estão em seus cultos domésticos em casa, não é, meus amados? Meus queridos, também estamos com saudades dos nossos irmãos. Não sei se você tem ligado para aquele seu irmão querido, tem levado alguma mensagem de conforto, mas agora iremos acompanhar como estão alguns irmãos em seus lares. Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Betel. Nesse período, irmãos, de isolamento,
não temos nos angustiado pelas incertezas que a mídia tem passado. Porque, primeiro de tudo, confiamos na proteção de Deus. Irmãos, podemos dizer que Deus tem sido o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente. Deus tem protegido Sarinha, tem protegido Lise, tem protegido Lívia, Rivânia e eu. Não podemos nos desesperar, nos angustiar ou até mesmo, irmão, nos entristecer. Devemos confiar, nos alegrar no Senhor Jesus Cristo, porque vamos vencer esse momento difícil. Veja o que Jesus Cristo disse em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É nessa certeza, irmãos, que entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, para que possamos ter paz, mesmo em meio à guerra. Que Deus abençoe a Igreja Betel e todo o povo, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, pessoal. Tudo bom, pastor? Tranquilo? Estamos aqui na quarentena. Difícil, né? Porque nós não paramos, né? O Boné técnico de enfermagem, eu sou frentista, trabalho no posto de combustível. E nossa rotina ficou mais lenta, mas não deixamos ainda de trabalhar. Deixamos de ver amigos, deixamos de visitar nossos pais, mas nada que não nos perca as esperanças, né? Porque a gente acredita em Deus. Enquanto aos trabalhos da igreja, nós continuamos dando continuidade de forma virtual mesmo, mas a gente continua fazendo reuniões, maneiras, estratégias de continuar com o trabalho jovem, de forma a não deixar o trabalho parar, para que nesse momento a gente possa se fortalecer cada vez mais para que consigamos enfrentarmos isso juntos. Verdade. Baseado no que está acontecendo, a gente não quer perder o vínculo com a igreja, não quer perder os trabalhos e muito menos deixar de ter a comunhão. Então, com isso, desejamos a graça e a paz para todos os irmãos e tenham uma boa noite e vai dar tudo certo. Não perca a esperança, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Com relação a como a gente está aqui, a gente tem permanecido o máximo possível em casa. Eu tenho trabalhado de casa. O Daniel está tendo as aulas dele à distância. A maioria do comércio está fechado. O pessoal tem evitado sair ao máximo. E até agora no estado não foi registrada nenhuma morte. É importante que todo mundo respeite esse momento de isolamento e fique em casa. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite. Nós estamos aqui na nossa casa. Gostaríamos de dizer que estamos com saudade dos irmãos, de estarmos reunidos ali na Igreja Batista Betel. Mas nós cremos que os irmãos estão nesta campanha em oração pelo nosso Brasil, pelo mundo, sabendo que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem cuidado daqueles que estão sofrendo e daqueles que estão no enfrentamento à frente dessa doença. Andresa, gostaria de deixar um recadinho especial para os irmãos. Eu gostaria de deixar o versículo que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Que nós não possamos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, bem presente na angústia. Amém. Então, que nós possamos buscar esse fortalecimento no Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui reunidos, a nossa família orando, cultuando ao Senhor. E queremos dizer aos irmãos como tem sido bênção, né? Esse momento de estarmos mais perto da família, apesar do que está acontecendo. Dizer que a gente tem orado mais a Deus, temos cultuado mais ao Senhor em família,
isso tem sido uma bênção. A nossa casa está em reforma, estamos aqui na minha sogra. Também tem sido a oportunidade de evangelizarmos para o meu sogro. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Raiza vai ler um salmo que tem falado muito conosco, Salmo 40, versos 4 e 5. Vamos ler. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Amém, amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Orem pela nossa família. A Raiza está grávida, né? Como todos sabem, uma menina. Que os irmãos orem pela saúde dela, da bebê. Orem pela nossa família. Deus abençoe. Amém. Ouça agora a palavra de Deus. Olá, meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo. Como é bom estar mais uma vez com os irmãos aqui através deste canal. Estamos impedidos nesse momento de estarmos juntos no templo, o que chamamos de igreja, mas nós somos a igreja do Senhor e nada nos impede de estarmos juntos, porque graças a Deus hoje temos esse canal de comunicação, os canais eletrônicos, que nós temos usado efetivamente nos cultos de quarta-feira, no culto de domingo, temos usado com jovens através das lives, eles têm se reunidos através do Skype, no Zoom nós temos ministrado a nossa EBD, de manhã foi uma grande bênção a EBD, os irmãos conversando, participando, o professor ali com PowerPoint. Deus tem sido bom e nós estamos orando, e eu queria lhe pedir, continue orando para que este tempo passe logo, para celebrarmos num culto de adoração a Deus, juntos, celebrando a volta. Mas também eu lhe peço, esteja orando pelas famílias enlutadas no Brasil e no mundo todo. Esta semana o novo epicentro dessa doença está na América, mas as nações estão sendo assoladas. Quantas famílias estão enlutadas, meus irmãos? Quantas outras estão desesperadas porque os seus entes queridos estão em leitos de UTI, em hospitais? Nós precisamos ter sensibilidade, compaixão, como Deus é um Deus de compaixão, Deus que servimos, e precisamos orar. E eu clamo e convoco a Igreja Batista Betel e o povo de Deus que estiver assistindo, que você não cesse de orar todos os dias, pedindo misericórdia a Deus, que Deus coloque no coração dos homens, cientistas, médicos, sua ciência para que uma vacina, um remédio possa vir trazer alívio, sobre essa pandemia. Vamos fazer isso, vamos estar em espírito de oração todo o tempo, pelas nações, também pelo nosso país, nosso estado e nossa cidade, pelos empresários, pelos pais de família, para que o desespero não tome as pessoas, mas que, sobretudo, elas se voltem para Deus nesse momento e clamem ao Senhor, porque só Ele pode cuidar como ninguém do seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Estamos felizes porque vimos agora, matamos a saudade dos nossos irmãos, que coisa maravilhosa, lá no Espírito Santo. Um abraço para a família de Thomas, Deus os abençoe, a cada um dos irmãos, Moésio, David com sua família, todos que falaram nessa noite, que vieram mais perto para que possamos matar a saudade, as crianças, emocionante, não é? Eu estou emocionado, isto é louvar a Deus. Cuidar das crianças é levá-las à compreensão do que é Deus, da responsabilidade de adorar. Não é só brincar, não é só distrair uma criança enquanto um culto ocorre, mas cuidar das crianças é isso, é ensiná-las o caminho do Senhor e ter um compromisso. Eu me lembro, isso já faz muito tempo, na minha cidade, na Bahia, na PIB da minha cidade, quando eu ia para a escola bíblica, eu me lembro de canções, eu me lembro de histórias bíblicas
que me eram ensinadas na escola bíblica, nas salas das crianças da minha idade. Isto marca, isto nos leva a aprender. Isso nunca mais sai do nosso coração, da nossa mente. Bendito seja Deus pelos nossos pequeninos e que oram e falam. Às vezes eu penso, são melhores que nós. Eu não me lembro dessa idade ser tão desenrolado quanto essas moças, quanto esses rapazes. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo você. É muito bom estar com você. Você também que não é da Betel, seja bem-vindo. E que nessa noite Deus possa falar ao seu coração. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite uma palavra que está no Evangelho de João. Isso, no Evangelho de João, no capítulo 11, uma narrativa muito conhecida de todos. Eu não vou ler o texto todo porque é um texto longo, muito comprido. Mas eu quero ir até o verso 7 e quero aqui então fazer uma explanação, pensar com os irmãos, à luz da iluminação do Espírito Santo, que lições podemos tirar, o que podemos aprender. Estou falando da ressurreição de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João, e eu quero nesse momento ler com você até o verso 7. Vamos ler juntos. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, senão para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Verso 7 e último. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Que Deus aplique e ilumine os nossos corações para entendermos a sua palavra. O Evangelho de João é um evangelho muito especial. É aquele que nós pedimos aos novos convertidos que leiam sempre que o... Lembra, nós temos inclusive a nossa convenção, o Evangelho de João, aquele livrinho que nós damos como consolidação àqueles que entregam suas vidas ao Senhor, as primeiras lições. Apesar de ser um evangelho de linguagem muito simples, nem por isso deixa de ser profundo, meu querido. Muito profundo, do ponto de vista de lições, teologicamente, muitos ensinos, muitas doutrinas, muitas coisas aqui importantes e fundamentais para a vida e para a caminhada cristã. Então, o apóstolo João escreve este evangelho. Os outros evangelhos sinóticos já tinham sido escritos provavelmente na época que João escreve. É possível que ele estivesse em Éfeso nesse momento que escreveu e depois foi levado, para aquele, não digo cativeiro, mas para o seu exílio ali na ilha de Patmos. Mas João escreve diferente dos outros evangelhos para um complemento, uma narrativa onde o objetivo de João é mostrar que este Cristo que andava, que ensinava e que pregava, ele era Deus, para dizer ao povo judeu e às nações que viviam ali em Israel, que este era aquele, para os judeus também, que os profetas falaram, anunciaram, para dizer que este era o Messias, que lá atrás, desde Gênesis, era apontado e gradativamente era revelado o plano da redenção, que este era aquele Jesus anunciado pelos profetas. Havia uma rejeição muito grande. Apesar do povo judeu terem a Torá, crerem na Torá, seguirem a lei de Moisés que foi dada, e os fariseus também, a lei oral, uma lei complementar que o grupo de fariseus usava. Eles criam em Moisés, mas quando Deus, o Senhor Jesus, que andou com eles, que pregava na Palestina, na Judéia, na Galiléia e Samaria, dizia
que ele era maior que Moisés, que ele era maior que a lei, que ele era o Messias, eles não acreditavam. Que ele era o próprio Deus, eles queriam matá-lo. Inclusive no capítulo 10, um pouquinho antes, no verso exatamente 31, ele foge da Judéia, de Betânia, porque eles queriam apedrejá-lo. Ele corre de lá com seus discípulos, porque sua hora não era chegada, porque queriam exatamente apedrejá-lo, porque eles achavam um absurdo, e até entendo quando Jesus dizia que ele era o próprio Deus, mas eles também precisavam entender que o Messias tinha sido anunciado pelos profetas, e havia um endurecimento no coração daquele povo, meus queridos, assim como há um endurecimento no coração dos homens ainda hoje, passado mais de 2000 anos. Há tantos ainda que negam, que viram as costas para Deus, que não creem nesse Jesus que amou, que deu a sua vida para resgatar a humanidade. Mas, queridos, esse evangelho ainda traz uma narrativa sobre os milagres de Jesus, o qual no texto, quando você vai lendo gradativamente, a palavra que você vai encontrar é sinais. Sinais. Por que sinais? Porque era mais que milagres. Jesus não estava apenas fazendo milagres. João não narra apenas os feitos do Senhor como milagres, mas como sinal, ou sinais do que, pastor? De que este Deus não apenas curava, mas ele era aquele que dominava sobre todas as coisas. E eu quero aqui mostrar para os irmãos, por exemplo, ele faz o seu primeiro sinal ali na bodas de Caná, no capítulo 2. Ele transforma, faltou vinho naquela festa, e ele transforma água em vinho. Ali nós percebemos que o Senhor transforma e mexe os elementos que ele mesmo criou, representando e significando que ele pode transformar qualquer coisa, inclusive o coração do homem endurecido, inclusive o coração de pedra, e dar-lhe um coração de carne, tirar e mudar os seus instintos e pensamentos. Deus pode fazer isso porque em Caná ele opera um grande milagre, que era um sinal de que ele é Deus, de que ele pode mudar, como transformou a água em vinho, transformar um pecador e torná-lo um justo e santo pela redenção que ele fez. Louvado seja Deus. Mas ele também continua a cura do oficial, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico ali no capítulo 5 e no capítulo 4, essas duas se narram ali, se dão ali, a multiplicação dos pães, que também ele faz. Quando ele cura aqueles homens, ele está dizendo e mostrando, não é apenas a cura da enfermidade, não. Ele está dizendo que ele tem o poder, um sinal que ele dá para dizer a mazela do pecado, que danifica, que destrói, que mata o homem. Eu sou Deus. Eu sou aquele que transforma, que tem a misericórdia, que tem o poder para tirar essas mazelas que o pecado causa, trazendo as enfermidades e a morte. Ora, eu não estou dizendo que toda enfermidade é sinônimo do pecado, como alguns insistem em pregar, em dizer, mas também precisamos entender que, de alguma forma, toda enfermidade é fruto do pecado, porque o pecado, depois que entrou, adoeceu o corpo humano. Então Jesus curava não apenas para trazer saúde, mas para dizer como sinal: eu sou Deus e eu tenho poder para tirar, para curar, para extinguir a doença que o pecado gera, para matar o homem. Isto foi um sinal que aqueles que viram e que andaram puderam provar, experimentar e testemunhar. Ele também cura um cego de nascença. Ora, ele não apenas curou o cego e deu luz aos seus olhos. Jesus estava dizendo ali como um sinal que ele é a própria luz do mundo, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Em uma das festas, que era justamente a festa das luzes, e que ele estava participando, ele se revela e diz: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não anda em trevas. Isso era um sinal. Ele não estava apenas curando um cego, ele estava dizendo: eu sou a luz, quem anda comigo e em mim enxergará. Que coisa gloriosa! Então este evangelho João escreve para provar e mostrar aos homens
aos judeus que este Cristo, que este Jesus, ele era Deus. E os sinais caminham no Evangelho de João, mas ele ainda prossegue, ele anda sobre o mar. Desse Evangelho nós podemos ver Jesus andando sobre o mar ali no capítulo 6. E quando ele anda sobre o mar, ele está revelando o seu poder sobre toda a criação. Um sinal que ele é aquele que anda e que ele pode qualquer coisa, e todas as coisas ele pode. Assim como pregamos, quando ele acalma a tempestade, ele manda cessar. Aqui ele anda sobre as águas. Só Jesus e Pedro andou sobre as águas. Andaram sobre as águas. E Pedro, porque ele ordenou, enquanto olhou para ele, o autor e consumador da nossa fé. Mas Jesus aqui não anda sobre as águas para se exibir. Ele não anda sobre as águas para trazer popularidade ao seu ministério. Ele está ali revelando, e João narra esse fato para dizer: este homem, ele é Deus e ele tem poder sobre a sua criação. Isso não é magnífico? Entendermos e sabermos que Deus tem poder sobre tudo e todas as coisas, mas ele também multiplica os pães, não é? O Evangelho de João narra a multiplicação dos pães. Capítulo 5, capítulo 6, ele fala sobre isso. Então ele agora alimenta uma multidão, mas não era apenas o fato dele multiplicar pães e peixes, não. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que sacia a sua fome, a fome que o homem tem no seu interior. Ele é aquele que se revela como alguém que preenche o coração do ser humano. Eu me lembro, na Bahia, na minha terra, já da adolescência para a juventude, nessa época estava um pouco afastado da igreja, e passava em uma praça e havia um trio elétrico e jovens pregando a palavra. E eu passava e, distraído, vi, mas não me detive e atravessei aquela praça. Mas enquanto eu atravessava aquela praça, alguém gritou lá do trio elétrico para todos que passavam ali. Mas aquelas palavras entraram no meu coração e eu me atentei de tudo que havia aprendido na minha vida enquanto andava na casa do Senhor. E aquele jovem disse: há dentro de você um vazio que só Cristo pode preencher. É verdade. Ele é o pão da vida. Ele é o pão. O Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, significando que Ele é aquele que sacia as necessidades mais profundas da alma humana. Ele dá um sinal aqui, não apenas porque multiplicou e alimentou uma multidão, mas ele disse: vocês precisam me seguir, porque eu tenho o pão que desce dos céus. Eu sou esse pão e eu posso saciar vocês. É interessante que nesse evangelho também narra-se o encontro de Jesus com uma mulher, não é? Com a mulher samaritana, e ela pede água, e ali no poço de Jacó, e Jesus diz para ela: se você beber dessa água, você terá sede novamente, mas se você beber da água que eu lhe der, vai jorrar no seu interior para sempre a água viva. Jesus é este homem que era Deus, que preenchia todas as necessidades, aquela alma sedenta, angustiada, que nada e coisa alguma pode saciar, que faz tudo o que quer do ponto de vista secular e humano, mas que continua vazio sempre. Este Deus se revela nesse evangelho. E por fim, chegamos a Lázaro, que era amigo de Jesus, esta família, Marta, Maria, e que ele então, no ápice, ele diz: agora, o grande sinal, o sinal derradeiro, Jesus agora ressuscita um morto, um homem que havia morrido, um amigo dele que havia morrido. Ele diz: eu tenho poder sobre a morte, mas não é só levantar um morto. Ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, mas não apenas a vida para dar saúde e nos dar a oportunidade de viver nessa terra, mas ele diz: aquele que crê em mim não morrerá, e aquele que crê em mim, vive em mim, viverá para sempre. Ele está falando da vida eterna. Então Jesus
neste Evangelho é narrado e mostrado com sinais de que Ele é mais do que aquele que cura, do que dá o pão, a água. Ele é Deus que para a eternidade derrama o seu poder no coração do homem e coloca a eternidade dentro do coração do homem. Então vamos aqui agora, dado esse pano de fundo, vamos ver até o verso 7 o que podemos aprender. Então no verso 1, estava enfermo Lázaro, e ele faz questão de dizer de Betânia, porque haviam duas Betânias, e a depois do Jordão, e aquela que é esta que está se narrando aqui, a aldeia desta família, que era a grande Jerusalém, o entorno de Jerusalém, muito próximo a Jerusalém, como que uma Parnamirim ali em Natal, aonde residia, e era uma das residências que Jesus pousava com frequência. E o texto diz: a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e ele diz aqui, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou seus pés com seus cabelos. Este fato acontece depois, no capítulo 12. Mas João já sabia, este evangelho quando foi escrito, isso já era um fato consumado, acontecido. Mas perceba que ele faz questão de grifar quem era essa Maria, porque esses nomes eram muito comuns naquela ocasião. Então ele deixa grifado que esta Maria era aquela, e era aquela família que ele amava, era a irmã de Lázaro, era a irmã de Marta, aquelas mulheres que foram narradas nos evangelhos sinóticos e que não tem o nome de Lázaro, porque Lázaro não é citado lá. E Jesus, então, o evangelho aqui diz que esta era aquela que havia feito isso com o Senhor. E no verso 3 ele diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizerem a Jesus que ele estava enfermo, e estava enfermo aquele quem ele amava. Eu queria aqui pensar com os irmãos. Lázaro havia adoecido, o lugar que Jesus estava ficava aproximadamente um dia de viagem de Betânia, a aldeia desta família. E elas mandam um recado. É possível que quando os mensageiros saíram, Lázaro ainda não estivesse morto, apenas enfermo. Mas é bem possível também que ao chegar lá, ele já havia falecido. Porque quando Jesus, nós não vamos chegar lá hoje no texto que fala, na narrativa lá na frente, porque quando Jesus chega lá e vai ao sepulcro, elas narram que havia 4 dias. Então, um dia para o mensageiro ir, Jesus se demora 2 dias aqui, nós vamos perceber, mais um dia para ir para Betânia são 4 dias. Então 4 dias era exatamente a soma quando nós pegamos e montamos esse texto. Mas a Bíblia diz que Jesus amava. No verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizerem a Jesus: está enfermo aquele quem ama. Olha só, meus irmãos, que coisa magnífica isso. Jesus ama. Eu queria que você entendesse que Jesus é aquele que ama. Ele se relacionava profundamente. Ele não era daquele que sentava numa cadeira de sacerdote, daquele tipo de homem ou de pastor ou de mestre que estava distante do povo e que se colocava como alguns, como que um Deus, embora ele fosse Deus, mas ele se relacionava profundamente com as pessoas. E o texto diz que ele amava, esta família. Você tem certeza, ou você sabe que Cristo lhe ama? E eu quero lhe dizer nessa noite, Ele lhe ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Lhe ama profundamente. Lhe ama de tal maneira que deu a sua vida para resgatar você e sua família. Então Jesus recebe a notícia e o texto deixa claro que estava enfermo aquele a quem Ele amava. Agora, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E aí volta no verso 5 a dizer: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Meus queridos, Jesus recebe a notícia, mas ele não parte imediatamente, ele fica. O texto diz que fica mais 2 dias aonde ele estava. E aqui eu queria fazer uma aplicação. Muitas vezes nós achamos que somos nós os chefes, aqueles que mandam,
Há um costume no meio cristão, de grupos dentro do meio cristão, que como que ordenam a Deus, como se pudessem dizer a Deus o que Ele tem que fazer, a hora que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer. E isso é um equívoco muito grande. Embora Deus ame o seu povo, deu a vida em resgate do seu povo, Deus é Ele, nós somos seus servos. E a Bíblia diz que servos inúteis. Então, nós podemos levar a Deus as notícias. Ele recebeu uma notícia da enfermidade de Lázaro, a quem ele amava. Nós podemos levar a Deus através das nossas orações, os nossos pedidos, as nossas preocupações, aquilo que aperta o nosso coração, as preocupações, aquilo que está doendo, como Ana fez lá em 1 Samuel. O seu choro, o seu clamor. Mas escute, há uma diferença muito grande nós levarmos a Deus, e Ele nos ensina que devemos levar a Ele sim, inclusive insistir, mas de forma nenhuma acharmos que estamos ali dando ordem, que Deus é obrigado a fazer na hora que eu quero, na hora que eu ordeno. Não! Há pessoas que inclusive viram as costas para Deus, há pessoas que abandonam o Senhor, que reclamam de Deus, como se Deus fosse um servente de cada um de nós. O texto sagrado diz que Jesus amava, recebe a notícia, mas ele diz não, essa enfermidade, o que ele está dizendo aqui é que tem situações que acontecem em nossas vidas, embora a gente se desespere, embora a gente ache que está tudo perdido, mas que não está fora do controle de Deus. Deus tem o seu tempo, a sua hora, Deus tem a forma de fazer, Deus quer glorificar o seu nome, não apenas levantar ou curar um doente, mais que levantar um doente, ele queria ressuscitar um morto. Ao que me parece, às vezes tragédias e situações que vivemos, apesar de acharmos que está fora de controle, talvez esteja do nosso, não está do de Deus. Ao que parece é que muitas vezes nós percebemos, mas quando ele chega à casa dessa família, tanto uma quanto a outra irmã diz: se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. É verdade. Ninguém morreu na presença de Jesus, porque não poderia, Ele é o autor da vida. Mas escute, é como que Deus permitisse. O caos muitas vezes Ele permite, piorar a situação muitas vezes é uma permissão de Deus, porque simplesmente Ele é Deus. E por quê, pastor? Porque Ele mesmo diz: não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. Porque Deus quer glorificar o seu nome. E como é Ele que vai dizer, a hora é Ele quem vai dizer, o momento é Ele que vai dizer, a resposta é Ele que vai dar, na hora que Ele quiser. E é o que eu aprendo aqui, é que Deus fez isso, é que Deus pode fazer isso, e é que Ele faz isso. E muitas vezes você está desesperado. Há muitas pessoas dizendo: Deus não poderia fazer assim e acabar com o sofrimento do mundo, com essa peste que assola o planeta? Poderia. Ele poderia ter ido e nem permitido que Lázaro morresse, mas Ele decidiu ficar para a glória do seu nome, porque Ele diz: o que vai acontecer e o que está acontecendo não é por causa da vida humana simplesmente, não é pelo um fato familiar, embora eu ame, e Ele amava essa família, Ele deixa muito claro, mas isso está acontecendo debaixo do meu controle, do meu domínio, da minha mão poderosa e com um propósito específico, para a glória do nome do Senhor, porque a glória de Deus era a glória de Jesus, não é? É assim, e muitas vezes nós não entendemos isso. E o verso 5 diz: ora, amava Jesus, a Marta, a sua irmã e a Lázaro, né? Verso 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E eu sei que muitas pessoas estão dizendo nesse momento: Deus está demorando, porque Deus não atende, porque Deus não vem, porque Deus não age, porque Deus não quer. Só por isso, porque Deus não quer, porque Deus tem planos, porque Deus está ensinando os homens, as famílias, o seu povo, porque Deus tem propósito e não sou eu que vou controlar isso. Eu posso orar e devo orar, e você deve orar, nos ajoelharmos, o recado pode ser enviado e deve ser enviado a Ele. Entretanto, como Ele fará e quando Ele fará,
não cabe a mim e a você. Não cabe a mim, nem cabe a você pensar dessa forma, nem deixar o seu coração ser dominado e nem deixar o seu coração ser instigado à incredulidade. Pelo contrário, você precisa entender e focar aqui é que Ele ama você, como amou a Lázaro, como amava essa família, e Ele quer glorificar o seu nome. Você sabia que quando Jesus chega lá, Lázaro já havia morrido, e havia uma multidão de judeus que haviam corrido para lá para ver. Então, veja que agora há uma multidão. Se fosse só enfermidade, talvez não houvesse todo aquele povo. E é interessante que lá no final, no capítulo 11, no 45, diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, visitar por causa da morte de Lázaro, obviamente, trazer o consolo, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Veja, nós não sabemos, Deus tem propósito, Deus tem projeto, Deus tem o seu poder, o seu controle sobre tudo. E muitas vezes é verdade, Ele demora, Ele para, Ele decide. É como se, é difícil entender, a mente humana entender isso, mas é como se Deus deixasse piorar a situação. Mas não é assim, quanto pior, melhor, não, do ponto de vista humano. É para a glória dEle, é porque Ele quer ensinar. Nesse texto, Ele queria ensinar aos discípulos sobre a fé. Porque depois Ele diz: eu louvo porque vocês estavam aqui comigo e por lá eu não estar, para ninguém dizer ou inventar coisa alguma. Ele ensina porque os discípulos depois tem um Tomé aqui desse texto, Dídio, não é? Que decide, que é Gêmeos, né? A tradução do nome, que fala: vamos morrer então, porque é preciso voltar à Judéia, da onde ele tinha saído, porque havia de morrer ali, porque os homens queriam matá-lo. Lembra que eu falei no começo? Mas agora ele vai voltar. E eles dizem: vamos, então aqui ele está ensinando uma lição de fé e dizendo: sabe, tudo está sob controle, inclusive a minha ida. Eu vou morrer e vou me entregar debaixo do plano de Deus. Ele narra nesse texto sobre a questão de caminhar de dia e de noite, falando do controle de Deus e dos planos de Deus. No verso 6, eu vou terminar. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. É Deus quem diz quando, a que horas e como será. Nós não mandamos em Deus, nós somos servos. Ele é Deus. E eu quero lhe dizer, terminando nessa noite, que a sua vida está na mão dele. Que o que está acontecendo no mundo está na mão do Senhor e sob o controle do Senhor. E se ainda não agiu é porque não chegou a hora. Se isso ainda está acontecendo e talvez piore, é porque Deus está sendo glorificado e será em muitos lugares por esse planeta. Porque tudo está debaixo do controle das suas mãos. Sua vida, seu coração. Nunca se esqueça disso. Eu quero fazer aqui algumas aplicações rapidamente. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus ama a sua vida, é que Deus ama a sua igreja, o seu povo. Isso é muito claro no texto. Que Deus nos ama e que Deus ama você. E eu queria que você cresce nisso nessa noite. Abrisse o seu coração para Jesus e entregasse sua vida a Ele. Porque Ele lhe ama. Ele amou de tal maneira que entregou a vida do seu próprio Filho para resgatar você. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que apesar de Deus nos amar e Ele nos ama, isso não significa que não vamos passar por momentos de dificuldades, inclusive de dor, como muitos estão passando. É verdade. Esse amor não nos isenta de sofrimento e de dor, mas esse amor nos consola. Esse amor nos dá uma certeza que um dia estaremos com Ele. E é isso que nos consola. Eu aprendo nesse texto
que Deus tem o seu tempo, a sua hora, e Ele tem o controle de todas as coisas. Eu aprendo aqui. Que Ele sabe que tudo que está acontecendo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nesse mundo, está acontecendo debaixo do tempo dele, da hora dele. E nós não podemos esquecer disso. Quem manda é Ele. Quem governa é Ele. O Criador é Ele. Lembra de Jó? E o seu embate com o Senhor? Onde estavas tu? É verdade. Quem somos nós? Eu aprendo aqui que Ele é quem controla todo mundo. Mas eu ainda aprendo nesse texto que nos ensina tantas lições preciosas, meus irmãos, que nós precisamos levar a notícia ao Senhor. Que nós precisamos orar. Precisamos derramar o nosso coração, como essa família mandou mensageiros. Precisamos procurar a Deus em todo o tempo. E nesse tempo de dor, precisamos nos curvar diante do Senhor. Você tem orado, colocado, chorado e dado as notícias daquilo que está acontecendo na sua vida para Ele? Mas Ele sabe, pastor, eu não tenho dúvida que Ele soubesse do que estava acontecendo, porque Ele é Deus, mas é assim que Ele deseja que seja. E por fim e por último, eu aprendo nesse texto que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele arruma, venceu a morte, exterminou a morte, fez esse homem ressuscitar, assim como faz ressuscitar sonhos, projetos e tantas coisas que muitas vezes nós pensamos, não há mais jeito, demorou demais, Ele não estava aqui, acabou. Ele pode, porque até a morte Ele venceu. E também, e que não é só isso, e que isso seja inclusive insignificante, tão pequeno perto daquilo que Ele quer fazer e que fez. Ele é a ressurreição para a vida eterna. Porque aqueles que morrerem com Ele não ficarão presos pela morte, mas viverão eternamente. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração. Vamos ouvir uma canção e eu volto para orar junto com você. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor.
é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Muito bem, depois dessa linda canção, não é? Um dia nós estaremos lá, não haverá dor, sofrimento, pecado, escolhas erradas. Sabe a diferença do Éden? Muitas vezes brincam, falam, né? Ah, um dia estaremos na Nova Jerusalém, vai ser como o Éden. Não, não será como o Éden. O Éden, os homens tinham ainda o direito ou o poder de escolher. E aí erraram na escolha. Na eternidade, glórias a Deus, ninguém vai poder mais escolher errado, porque estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá essa escolha, esse livre-arbítrio, como o homem fez. Então, um dia estaremos num lugar ainda melhor que o Éden. Eu creio assim. Eu quero lhe convidar a orarmos, pois essa canção fala desse lugar além do Rio Azul, né? Além de tudo isso que vivemos, uma outra existência, a glória de Deus, veremos o Senhor face a face. Ali nós estaremos, e tudo isso vai passar. Mas hoje aqui na terra podemos provar um pouquinho disso no coração, porque Ele é aquele que consola, que traz o consolo, como trouxe essa família, não é? A alegria, a festa que foi, a alegria que foi quando Lázaro ressuscitou. Em outra oportunidade podemos terminar esse texto, porque há grandes lições, mas nesse momento eu quero orar com você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Ó soberano e eterno Deus, Deus da vida, Deus dos sinais, Deus das maravilhas, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque Tu és Deus e somos servos inúteis, porque controlas, sustentas e governas todas as coisas. Muito obrigado pelas pessoas que ouvem essa palavra, a Tua palavra, e que nesta noite corações sejam movidos em fé, sonhos sejam ressuscitados, consolo venha, esperança e descanso de que Deus está no controle de tudo, meu Pai. Que vidas nesse momento se curvem e entreguem suas vidas, confessando seus pecados, entregando suas vidas ao grande, único e eterno Deus. Ah, Pai, olha agora o coração do Teu povo. Olha agora todas essas situações. Trazemos as notícias sobre a terra. O caos está implantado, muitos estão morrendo, outros tantos estão doentes, famílias estão desesperadas, a igreja está se reunindo em casa, mas não pode estar juntas. Olha o caos que está a terra. Levamos a notícia ao Senhor, o único que pode resolver. Levamos porque sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor pode, para a glória do Seu nome, resolver com uma palavra Tua. Mas não quando queremos, quando o Senhor determinar, então tudo acontecerá. Senhor, em nome de Jesus, é com essa palavra que nós nos apegamos, em consolo, com graça e fé, crendo que Deus controla todas as coisas. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém, graças a Deus. Muito obrigado por estar conosco e por ficar até o fim conosco. Meus queridos irmãos, eu queria, antes de me despedir, dizer que semana que vem nós teremos a celebração da Páscoa. Estamos preparando um culto especial. Longe, não podemos nos reunir no templo, mas isso não nos impede de podermos nos reunir através desse canal e celebrarmos.
Mais que isso, quero lhe convidar a comprar um pequeno suco de uva, um pãozinho e separar, segundo o número dos seus familiares que possam tomar a ceia, que são batizados, que estão em comunhão com a igreja, porque nós, semana que vem, celebraremos a Páscoa do Senhor e faremos a ceia. O que nos impede? Se estamos unidos, se as famílias estão unidas, se estaremos aqui juntos, celebrando. Estarei aqui com o meu cálice e com o meu pão, junto com você. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Juntos vamos ceiar e dizer: nada pode nos impedir, louvado seja Deus, nada pode impedir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, de celebrar e lembrar até que Ele venha. Eu te convido a se preparar para este momento, para o culto que vamos preparar domingo que vem. Amém? Eu espero que você esteja aqui conosco. Também quero lhe pedir que, ao acabar esse programa, fique mais um pouquinho. Temos uma mensagem dos nossos governantes, que foi solto agora esses dias atrás. Estaremos nos reunindo, a Ordem de Pastores aqui do Oeste, mas eu penso que não vamos voltar, pelo menos esses próximos 20 dias, mínimo, porque há um decreto da governadora e nós, como utilidade pública, que é o dever da igreja, obedecer e também informar, nós vamos soltar aqui uma nota da governadora após esse programa. Eu queria que você assistisse e que você estivesse orando e clamasse. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer aos visitantes online, quero agradecer ao povo de Deus, aos betelinos, e dizer: tenha confiança que o Deus de Lázaro lhe ama também e está com você. Tudo vai dar certo, segundo o seu querer e seu propósito. Desejo a todos uma excelente semana, que tudo que você tenha que fazer, o Senhor seja contigo e te ajude. Que desde Sião te abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Salmo 134, verso 3. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Meus amigos e minhas amigas, o mundo inteiro e o Brasil continuam irmanados numa só voz: fique em casa. Nesse sentido, quero aqui adiantar para vocês que nesta quarta-feira estarei publicando um novo decreto que trata de prorrogar todas as medidas de isolamento social em curso no Rio Grande do Norte. Neste sentido, as aulas continuaram suspensas, tanto na rede pública como na rede privada, o comércio, bem como diversas outras atividades. Este novo decreto vai se estender até o dia 23 de abril. Quero aqui também esclarecer que, a exemplo do decreto anterior, os bares, restaurantes, oficinas, nas estradas fora do perímetro urbano, obedecendo às normas do próprio decreto, continuarão abertos para atender o segmento dos caminhoneiros, dada a responsabilidade que eles têm de transportar as cargas em todo o país. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o momento agora, mais do que nunca, é de muita solidariedade, é de muita união.